As festas de fim de ano estão chegando, que é para ser um momento de alegria, de confraternização. Nem sempre fica tão harmônico quando a gente fala de um condomínio. Afinal de contas, sempre tem aquele que quer festar demais. Sempre tem aquele que quer reclamar de tudo. Tem aqueles que não querem se socializar. Outros querem socializar até mais tarde. Márcio Espímpolo, advogado, especialista em direito condominial, está com a gente para falar desse tema hoje. Boa tarde, Márcio, bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos os nossos ouvintes CBN Campo. Acho que perdemos o áudio do Márcio. Estou aqui. Voltou, opa. Bom, vamos lá então, né, Márcio? Vamos, porque não adianta. Locais mais heterogêneos que existem são condomínios, né? Se tiver um condomínio com 3 apartamentos, é capaz de gente brigar, né? Existe isso, né? Então... É verdade. Onde tem gente, tem problema, né? Exato. Vamos começar a falar das festas de fim de ano. Por exemplo, o que o síndico e os moradores devem fazer como prevenção para que as festas de fim de ano não virem dor de cabeça, não só da ressaca, mas também de briga entre vizinhos. Verdade, a gente está se aproximando dessas festas e agora os síndicos começam a preparar os prédios para recepcionar os convidados que chegam e também os visitantes, os moradores, os parentes de todos os moradores, né? E aí é preciso ter algumas cautelas, alguns cuidados aí. E, obviamente, quando a gente fala de condomínio, ou de qualquer coisa na vida, na saúde, no carro, em viagens, a gente sempre tem um seguro para proteger, né, como prevenção. No condomínio, quando você tem alguma atividade, também precisa pensar em prevenção. O síndico deve, desde já, sentar com o seu corpo direito, planejar bem essas coisas, né? E o importante que a gente sempre fala aqui, que vale para tudo, inclusive para isso. Comunicação assertiva, tem que ter lá um resumo das regras do regimento interno, sobre esses feriados, em especial quanto ao excesso de barulho, né? E também o comportamento aí dos ocupantes, dos visitantes, reforçar a vigilância na portaria, treinar bem os funcionários, acompanhar de perto esse trabalho, tem a providência do síndico. E, por outro lado, viu, Marco, você disse aí dos moradores, né? É importante que os tenham consciência, exercitar mais do que nunca aí o bom senso, contribuir para que haja o correto controle de acesso, né? De preferência já avisando a portaria daqueles convidados que chegarão, incluir lá os documentos deles, caso o condomínio tenha algum aplicativo para isso. Atenção redobrada nesses dias, porque bandidos se aproveitam muito dessas ocasiões, viu, Marco e Thalita? Tem isso. E aí, ainda falando um pouquinho dessa reta de final de ano, né, a questão dos enfeites. Já está começando aí, muita gente começa já a trazer, né, a enfeitar ali o apartamento, a sacada, e aí um quer colocar pisca-pisca, outro quer colocar um enfeite maior. Qual que é o direito ali de cada um, né? Quais são os cuidados a serem tomados tanto pelo síndico quanto pelos moradores? Pois é, você disse, Thalita, aí uma coisa que é importante. Desde já você pode olhar as ruas de Campinas, estão cheias já daqueles pisca-pisca, enfeitando os condomínios nas fachadas, também do lado de dentro dos condomínios. Só que muitos condomínios acabam não tendo, os síndicos principalmente, acabam tentando economizar o condomínio e eles ficam usando a estrutura anterior desse condomínio, desses pisca-piscas, dessas lâmpadas, dessa fiação toda, porque a gente sabe, quando você enrola toda essa fiação, ela é armazenada num tinho e por um ano ela fica aí. Isso pode dar defeito. Então é preciso, primeiro, né, comprar no lugar certo, ter material, porque infelizmente vou usar um celular, né, os Xing Ling aí, que são econômicos, mas muito cuidado, porque pode dar um curto, pode acarretar algum problema aí, e aí realmente pode trazer um sério de segurança. E pensar em fazer dentro do condomínio, ele precisa pensar em tudo isso, a qualidade do material que vai usar e também quem vai instalar,
fazendo os devidos testes e tudo mais, para não trazer aí de pegar fogo aí num condomínio. Já pensou se pega fogo no parte desse circuito de ação aí, o condomínio sofre sério risco aí. Seríssimo. Vamos tentar refazer o contato que está cortando muito, né? Tá picotando, como se diz na nossa linguagem aqui do rádio, o áudio do Márcio Espímpolo. A gente vai fazer o contato mais uma vez. Já já a gente volta, né, para falar desse tema que é tão importante, mas infelizmente está cortando um pouquinho, né? A gente está perdendo aí parte das explicações do Márcio, que são muito boas. Então, dentro de instantes a gente fala sobre isso. Thalita, você sempre morou em casa, né? Você nunca morou em prédio, Já né? morei em prédio, já morei. E é uma situação complicada, né? Porque você ali precisa também. É uma convivência realmente em conjunto, né? Porque eu falei, você tem até esse exemplo da sacada, começam os enfeites, né? Aí um quer colocar o pisca-pisca, aí o outro quer colocar o enfeite maior que o outro, para enfeitar a sacada maior que a outra. Então, tem que saber mesmo ali ter o verdadeiro semancol. E também entender ali que o outro também tem o direito dele, né? Então, aí a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, a questão do salão de festas, né? Aí muita gente também, nessa reta final de ano, principalmente, acaba usando bastante ali o salão de festas. E como é que o condomínio, né? O síndico ali pode supervisionar isso quando ali os danos, como quebra ou sumiço de utensílios, os horários, é possível flexibilizar essas datas agora nessa época de final de ano, temos Natal, Ano Novo, quais são os direitos aí de cada um, os direitos e deveres para quem mora então em condomínio. Mas que tem aquela turma que se passar um minuto fica esperando para arrumar confusão, tem, né? Você mora em condomínio, né? Você fala com propriedade. Não, falo, mas eu pelo menos, quando minha vizinha reclamava muito do meu barulho, um dia eu fui lá, conversei com ela e resolvi, ficamos eu acho amigos, que o diálogo é sempre muito importante, né? Eu acho que é essencial ali de ambas as partes entender também o outro lado, né? Toda história tem dois lados e eu acho que o diálogo é o principal item ali de imediato para tentar resolver a situação. É isso, e claro, tem a questão de você alugar o salão, aí tem a questão do barulho, criança, né? Tem parquinho, piscina. Às vezes ali os apartamentos que ficam virados para a piscina, para os parquinhos, acabam sendo também muito alvo de reclamações. Mas às vezes eu falo, é questão do diálogo mesmo. Claro. Né? E outra, muitas vezes, quando é um dia de ano novo, por exemplo, os moradores fazem a festa no próprio apartamento. Se estende, né? Acaba se estendendo mais. É isso, e aí fica a dúvida, pô, mas tem lei do silêncio nesse dia? Não tem? A gente está tentando refazer o contato com o Márcio Espímpolo, que vai falar pra gente sobre todos esses assuntos. A questão do som também é outro caso também que dá muito bafafá, o som. Em casa térrea, Thalita, você conversa com o vizinho e fica tudo certo, né? É muito raro, por exemplo, a pessoa tem que ser muito chata para chamar a polícia, né? Eu acho que quando se mora em condomínio, a pessoa parece querer ter um pouco mais de poder, né? Eu acho que depende ali muito individualmente de cada um, né? Contato retomado? Contato retomado. O Nilson Belisário estava conversando com a gente aqui, mas não estávamos ouvindo. Márcio Espímpolo, nos ouve bem, Márcio? Ouço vocês bem, sim. Vocês me ouvem bem também? Ah, sim. Agora está mais clara a comunicação. Você estava falando das luzes, né? Dos problemas que pode ter causados por isso, e agora vamos falar de outras questões. Todos os condomínios, por exemplo, têm limite de pessoas para o salão de festas, né? Como que supervisiona isso? E outra coisa, quem vai fazer aquele churrasco some um espeto, por exemplo. Nas festas de fim de ano, pode flexibilizar o horário? Afinal de contas, aí um condômino está usando uma área comum, por mais que ele tenha reservado, na maioria dos prédios paga, né? Como é que funciona? Então, olha só. Vamos falar primeiro dos limites de pessoas, né? Todo salão de festa de condomínio, obrigatoriamente, tem uma plaquinha ali dizendo qual é o limite de pessoas naquele local. O Corpo de Bombeiro já deixou claro aquilo. Por exemplo, 100 pessoas no máximo a ocupação do salão de festas. Os danos, né, que você citou aí, como é que a gente leva em consideração essas questões? Primeiro, precisa ter um checklist quando o condômino entra no salão de festas, faz a conferência de tudo que tem,
talheres, espetos, pratos, verificam tudo. E na hora que sai, o zelador ou o síndico tem que ir lá para conferir para ver se está tudo em ordem. Se tiver com algum problema, alguma coisa, se quebrou, o condômino ele é responsável por isso, ele tem que ressarcir o condomínio. E sobre os horários, vai depender muito do regimento interno, né? A coletividade, cada condomínio é que decide se vai estender um pouquinho mais, principalmente nessas ocasiões de festas, ou se não, se vai manter aquele horário básico das 10 horas, das 22, né? Se for numa véspera de Réveillon, não dá, né? Não dá. Até, Marco, você falou bem aí, tem muitos condomínios que bloqueiam essas datas de Natal e Réveillon para não ter até briga, porque todo mundo não, mas muita gente quer utilizar o salão de festa nessa ocasião, né? E aí fica aquela concorrência de praticamente 80%, 70% do condomínio e eles acabam, no regimento interno, bloqueando essa data para ninguém usar. E aí, uma outra dúvida são os fogos de artifício. Tem sempre os mais animadinhos, né? Embora tenham as regras, as legislações, mas qual que é ali a recomendação, qual que é a orientação para quem está nos acompanhando, é síndico, é morador, para lidar com uma situação como essa ali, de alguém que está com fogos de artifício dentro do condomínio? A gente está falando desses temas um pouquinho antes, né? Porque falta um mês para o Natal aí e um pouquinho mais para o Ano Novo, mas é nessa época que as pessoas compram aquelas luzinhas, né? Para decorar o condomínio, que compra os fogos de artifício. No caso do fogo de artifício, dificilmente é o condomínio, mas sempre o morador. E é preciso que a gente entenda que tem uma lei estadual de 2021, que é a Lei 17.389, ela proíbe expressamente a soltura de fogos de artifício com estampido, ou seja, aqueles fogos com barulho. Então, olha só que legal, né? Os idosos, autistas, crianças, até os animaizinhos que têm mais sensibilidade a ruídos, né? Eles agradecem, eles ficam protegidos por essa lei. Mas a gente sabe que, infelizmente, né? Eu tenho certeza que acontece em todas as cidades da nossa região aqui, as pessoas acabam comprando isso em lugares aí que vendem esses fogos com estampido, e no dia da virada do ano, principalmente, a gente acaba vendo muito isso, né? Mas tem uma lei, essa lei tem que ser cumprida, toda lei tem que ser cumprida, tem multa para isso também, a pessoa pode, inclusive, ser presa em razão disso, então já fiquem todos aí de sobreaviso, nada de fogos de artifício com barulho, só aqueles com efeitos visuais, sem barulho são permitidos, né? Fica até bonito no céu a gente ver, né? Fica mesmo. Ô Márcio, e quem foge do condomínio? Quem vai deixar o apartamento fechado? Tem orientação para esses moradores também? Tem sim, né? Geralmente há, sim, muitos condomínios, algumas pessoas chegam, outras vão embora. Deixar sempre alguém informado, inclusive com a chave ou senha lá da unidade, é uma providência a ser tomada que é bastante interessante. Por quê? Pode ser que se inicie um incêndio ou algo tipo em razão de um curto acontecer numa tomada, por exemplo, está carregando lá o celular, a pessoa esqueceu de deixar o carregador e aquele carregador nem sempre é o original, e aí ele dá um problema, começa a pegar um fogo ali, aí tem uma coxa, um colchão do lado, começa a pegar fogo no quarto, e aí se estende tudo. É muito importante ter atenção a isso. Vazamentos também são bastante comuns na unidade que fica muito tempo fechada, então providência, fechem os registros, tanto da água quente quanto da água fria, para evitar esse tipo de situação. Também os aquecedores de gás naqueles apartamentos que tem isso, né? Também é bom desligar, tirar, enfim, todos os aparelhos das tomadas, refrigerador, televisão, computador, micro-ondas, enfim, tomar essas providências que quase ninguém toma, elas são muito importantes. E olha, a incidência de problemas desse tipo em condomínios todos os anos é monstruosa. A gente acaba quase não vendo muito, não tem muita notícia, mas a gente que trabalha com isso no dia a dia sabe dessas ocorrências, é muito grande. E por fim, manda um e-mail lá para o síndico, avisa que você vai estar ausente por um certo período. Por quê? Por que essa providência é importante, que todos os que moram em condomínio nos ouçam agora e pensem nisso. Pode ser que você receba, né, quem mora em condomínio, alguma notificação do Poder Judiciário, de algum processo, alguma coisa, e o porteiro vai receber achando que você vai estar lá, que você vai voltar.
e você não vai voltar tão cedo, você pode perder o prazo de um processo. E isso pode ser um problema sério para você mesmo. Então avisa lá o síndico para que ele não receba essas correspondências importantes. Muitas dicas, então, para quem vai participar das festas e para quem não vai participar, né? Para quem vai para outro canto aí nesse fim de ano. Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito condominial, em mais um quadro Condomínio Legal aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Grande abraço para você. Até a semana que vem. Outro para você, Marco, a Thalita e a todos os nossos ouvintes CBN. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima terça. Agora são 3h28.